Hoje, dia 14 de novembro de 2015, um sábado, 8 horas da manhã, a Estação X anuncia a limpeza praticamente total da atmosfera e o azul celeste retornando. Esse azul divino, esse azul maravilhoso, esse azul que restitui a nossa própria condição humana, a nossa própria luz interior. Porque aquilo que está fora está dentro, e aquilo que está dentro se projeta para fora. A existência é um holos que o homem e sua cultura dividiu. A Estação X, com seus instrumentos, suas cápsulas em alto giro, promove a restituição iônica das químicas lançadas pela geoengenharia climática mundial. Em poucas horas, ontem tivemos uma couraça atmosférica, onde não havia respiração, estava uma canícula absurda demais, e hoje temos a restituição da atmosfera a seu estado natural. Estou ainda vendo algumas pequenas deposições químicas, podem notar, talvez não consiga mostrar, vou aproximar um pouco mais. Ainda temos um pouquinho de deposição química na atmosfera, resultado de ontem. Entretanto, como o dinheiro muitas vezes não consegue tudo, nós tivemos que os jatos da geoengenharia climática pousaram ou não fizeram o trabalho de manutenção da química. E então os dispositivos cápsulas em alto giro da Estação X colocaram a atmosfera a seu estado natural. O bioma produz um campo natural de restituição espiral que, através dos dispositivos cápsulas das Estações X, suas sedes pelo Brasil, volta ao seu estado natural de ionização respirada, uma respiração natural, vamos ver, da atmosfera, uma oxigenação. Vamos ver aqui na frente da sede da Estação X, ainda alguns rastros estão presentes. Então, observem que lá no horizonte tem rastros ainda. E aqui desse lado tem alguns rastros ainda, possivelmente de ontem, ou uma pequena sessão, um pequeno ataque que se fez ou está se fazendo em alguma região, e as correntes aéreas trazem os rastros químicos para a nossa região. Mas na grande extensão, aqui temos pequenos rastros ainda, quase transparentes, estão em declínio. Ontem estava completamente fechado o céu da cidade de Castro e região. É simplesmente uma maravilha nós observarmos o céu nessa situação de restituição. Se existem leis em relação ao cigarro, se existem leis em relação ao tabagismo, onde não se pode fumar em lugares de risco, não se pode fumar junto de crianças, dentro de casa, não se pode fumar em diversos ambientes, não se pode fumar perto das pessoas, porque da lei, da multa, da punição, temos que o dinheiro pode tudo, porque estão levando ao caos climático com essa guerra climática e cobrem a atmosfera com esses resíduos químicos, esses óxidos sais e outras partículas, nanopartículas, que a gente não tem menor ideia do potencial perigoso para a saúde. Então, se existem leis antitabagistas,
estão sendo aplicadas no mundo inteiro, com seus encontros internacionais de convenção, porque a geoengenharia climática mundial tem liberação do espaço aéreo para fazer a contaminação da atmosfera, das pessoas, do meio ambiente, da terra, da cadeia alimentar, porque a geoengenharia climática, seus financiadores de alto coturno da grande elite mundial, têm essa liberdade de poluir o ambiente, o céu, o azul celeste. Precisamos ter os mesmos direitos e a lei valer para todas as circunstâncias. Porque é muita hipocrisia proibir cigarros, proibir fumaça e deixar que a geoengenharia climática mundial estrague o céu sagrado, o azul celeste sagrado da nossa unidade de Gaia e nós, porque nós não somos de forma nenhuma separados de Gaia, do azul celeste, do espaço, da atmosfera. Tudo faz parte de tudo, a terra, a água, o ar, o ser humano e a biodiversidade. Então nós ficamos animados, inclusive, quando vemos que a presidente Dilma, num ato também de coragem política, multou e permitiu a multa, por exemplo, de empresas que danificam o meio ambiente, como nós tivemos aqui, e vemos no jornal, como a multa em relação aos danos causados em Minas Gerais, né? Aqui é presidente sobrevoando a região, e a mineradora em Minas Gerais, que poluiu totalmente o Rio Belo, né? O Rio Doce, receberá 250 milhões de multa em relação aos prejuízos que não cobrem nada em relação ao que eles fizeram e as mortes causadas. Mas por que a geoengenharia climática mundial não é investigada num tribunal imparcial ou não é condenada dentro do nosso país? Porque ela tem essa liberdade nos nossos céus de poluir a nossa biodiversidade, a nossa terra, combater os nossos agricultores, dificultar com grandes desastres o Brasil? Nós pedimos, nós imploramos, nós convocamos aos governos e ao governo PT, Dilma e todos os partidos de esquerda que têm a incumbência de levar consciência à sociedade, à cultura, para que estudem, para que medidas contra a geoengenharia climática mundial. Todo o céu azul, graças aos dispositivos, cápsulas em alto giro da Estação X. Mais uma vez, agradecemos ao Remegier Correia de Araraquara, São Paulo. Nossa sede central é o nosso mentor que instruiu-nos, que mostrou e lutou até hoje praticamente sozinho, com colaboradores voláteis, a importância da Estação X, sua história, Dr. Frederico de Marco, o poder da restituição iônica da atmosfera. Instrumento simples, de baixo custo, mas estamos sozinhos e isso encarece a nossa contribuição. Poucos dando exemplo para que muitos vivam no escapismo. Vivem em escapismos, em negações, vivem mentindo e ajudando de uma maneira passiva ou mesmo de uma maneira ativa os financiadores da nova ordem mundial e sua agenda ecogenocida, que é embutida dentro do discurso do efeito estufa, do aquecimento global, jogando a responsabilidade sobre a humanidade como um todo, quando
é a grande elite, são seus financiadores capitalistas que promovem, afinal, o sistema que estamos vivendo. Nós não temos condição alguma de sobrepor a eles, porque eles são os nossos patrões, através deles nós trabalhamos, existimos. Mas os governos têm uma obrigação democrática com seus eleitores para que não sejam mentirosos, para que não sejam falsários ideólogos que dizem estar pelo bem público e, no entanto, estão auxiliando as empreitadas da corporatocracia mundial dentro e fora do nosso país. Os patriotas da alta elite que se vestem de verde e amarelo realmente praticam um estelionato patriótico, porque defender o céu do Brasil, dar exemplo ao mundo, isso sim é importante. Defender governos democráticos e não governos golpistas, veiculados, transmitidos pela grande mídia nacional, que é uma mídia que está a serviço do capital internacional, mercenária e patricida. Estas são X Castro, Paraná, Brasil.